Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este baita livro chamado Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, do escritor russo Alexander Solzhenitsyn. Aliás, vamos dar uma olhadinha aqui na pronúncia do sobrenome deste autor. Alexander Solzhenitsyn. Alexander Solzhenitsyn. Tá, minha pronúncia não tá tão errada assim, vamos continuar chamando de Solzhenitsyn mesmo, é isso aí. Este livro foi publicado pela primeira vez na União Soviética mesmo, em 1962, em uma revista literária chamada... Tá aí na tela para vocês, e o título traduzido seria algo como Novo Mundo. Aqui no canal nós já conversamos sobre um outro livro do autor chamado Arquipélago Gulag. Então, aquele é um livro de não ficção sobre as próprias experiências do autor aí como preso político em um gulag. Então, além de compartilhar as próprias experiências, ele também coleta relatos de diversas outras pessoas que passaram pela mesma experiência também. Arquipélago Gulag é provavelmente o livro mais importante sobre o funcionamento dos gulags na era stalinista, né? Os gulags eram ali os campos de trabalho forçado mesmo da União Soviética. Era para lá que iam, então, os presos políticos e qualquer pessoa que qualquer dia na vida tenha dado a entender ser contra ali o regime stalinista. Aqui na página 46 desta minha edição, que é uma edição portuguesa, viu, pessoal? Da editora Sextante, porém, editora Sextante Portugal. Então, na página 46 nós temos uma nota de rodapé que explica este termo gulag, né? Dito o seguinte, ó, a palavra ganhou foro de substantivo formada a partir da abreviatura do nome russo. Então, olha só. Tá aí na tela para quem fala russo. Tem uma leve inveja branca de você aí, aliás. Mas então, este nome completo em português seria Direção Central dos Campos de Trabalho Correcionais. A sigla deste nome completo aí é Gulag, certo? Pois então, em 1970, o Solzhenitsyn recebe o Prêmio Nobel de Literatura. E o livro citado na premiação foi este aqui, ó, Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, que é uma obra de ficção, ó, bem curtinho mesmo. É uma novela, na verdade, né? Mas então, o grande feito deste livro aqui foi o de ter sido o primeiro publicado na União Soviética, mesmo naquela revista literária que eu comentei com vocês, então, relatando a vida, né? Um dia na vida de um prisioneiro de um gulag. É claro que a publicação deste livro em 1962, na União Soviética, causou uma polêmica danada, mas ele foi muito bem recebido mundo afora. E ele foi considerado um precursor da nova literatura russa, principalmente depois da abertura khrushcheviana. Vamos entender isso aqui primeiro. Então, em 1956, um cara chamado Nikita Khrushchev, vocês estão vendo a fotinha dele aqui ao lado, então, este rapaz era o primeiro-ministro do Partido Comunista da União Soviética. Naquele ano, né, 1956, nós tivemos aí um congresso do Partido Comunista, como todos os anos aconteciam, não é mesmo? E neste ano especificamente, nós temos o Khrushchev fazendo um bonito discurso, denunciando os expurgos de Stalin. Mas assim, você precisa entender que o que ele fez ali naquele discurso foi jogar toda a porcaria no ventilador. O doce Stalin já havia contraído óbito em 1952, não é mesmo? Então assim, dane-se, não é mesmo? Então, com este primeiro discurso do Khrushchev aí, nós temos o início do processo que ficou conhecido como desestalinização da União Soviética. Então depois disso ficou tudo uma maravilha por lá? Claro que não, mas pelo menos houve melhora. E já não se podia mais esconder o que acontecia por lá. Então, por exemplo, os presos dos gulags continuaram cumprindo suas penas descabidas. E em 1962, ó, quando este livro aqui foi publicado, palavras de Mário Vargas Llosa, aqui neste livrinho A Verdade das Mentiras, hein? Página 318, aí nós temos ali o seguinte, ó. Em 1962, inúmeros progressistas do mundo inteiro ainda resistiam a aceitar aquele brutal desmentido sobre a quimera do paraíso socialista. O discurso de Khrushchev era negado, atribuído a manobras do imperialismo e seus agentes. Jogando a culpa dos outros desde sempre, hein? Percebam. Mas então, nessas circunstâncias, o editor daquela revista literária, mesmo com a autorização do próprio Khrushchev, olha só, publicou na revista literária o texto que apresentaria Solzhenitsyn ao mundo e marcaria o começo de sua carreira literária. Então o que acontece é isso aí mesmo. Depois de tudo isso, você vai esconder pra quê, né? A revolução não era maravilhosa? Não era isso que eles queriam? Pois então. E ainda hoje, ó, você não precisa procurar muito não pra encontrar gente aí que nega a realidade dos gulags soviéticos. Pra eles, isso aqui tudo era tipo, sei lá, uma lenda, né? Na verdade, eles estavam todos ali em uma grande colônia de férias. E bem, quem escreveu este livro o fez como um testemunho. Ele esteve lá, viveu aquilo tudo e nos conta sobre a rotina de um gulag sob o ponto de vista de um desses condenados que meio que vai representar todos eles, não é mesmo? Pessoas que foram presas ali por motivos meio bestas. O motivo da prisão do Denisovich nós temos ali, ó, na página 68 desta edição.
Então vamos lá. Ó. Segundo se lê no processo, Tchukov, né, esse é um dos apelidos do Ivan Denisovich aqui no livro. Bem, Tchukov foi condenado por traição à pátria. E ele assim confessou que se rendeu desejando trair a pátria e voltou do cativeiro porque vinha cumprir uma missão de espionagem alemã. Essa foi a confissão dele. Que missão era essa? Nem Tchukov foi capaz de imaginar, nem o oficial que conduziu o processo se lembrou de inventar. E assim ficou simplesmente uma missão. Na contra-espionagem foi muito espancado. Então existia uma área do Gulag especialzinha ali só para as pessoas que eram presas por contra-espionagem, hein? E o cálculo de Tchukov era simples. Se não assinasse, ganhava um sobretudo de madeira, ou seja, um caixão, né? Se assinasse, ao menos ainda viveria um pouco. Assinou. Neste dia que nós acompanhamos aqui neste livro, ele já está preso há 9 anos. Então falta pouco para ele terminar de cumprir sua pena aí de 10, né? Mas a verdade é que nunca se sabe, ele pode ter sua pena aumentada aí a qualquer momento. Então, para você ter uma ideia, alguns de seus companheiros que chegaram um tempo depois dele ali ao Gulag estão ali cumprindo pena de 25 anos. Mas tá, ele foi preso aí por contra-espionagem, né? E o que é que realmente aconteceu com ele no momento de sua prisão? Foi o seguinte, ele era soldado na Segunda Guerra Mundial. E num dado momento ele foi capturado pelos nazistas. Mas ele consegue fugir, então ele vai se reapresentar ao seu batalhão. Só que o que se fazia com esses caras que conseguiam se reintegrar era prender esses caras. Vá que eles se renderam com a intenção de trair. E só voltaram para as fileiras soviéticas com a intenção de, né, enfim, cumprir uma missão de espionagem ali para os alemães. Nunca se sabe, não é mesmo? Então vai lá, nosso amigo Ivan Denisovich, pro Gulag. De volta aqui ao Ivan Denisovich. Num desses grupos, né, presos, né, pelos nazistas, Tchukov foi feito prisioneiro e esteve cativo durante alguns dias, ali mesmo no bosque. 5 deles fugiram e voltaram a esconder-se nos bosques, nos pântanos, e por autêntico milagre alcançaram os seus. Mas 2 deles foram abatidos ali mesmo, a metralhadora, por um dos nossos. Um terceiro morreu dos ferimentos e os outros 2 escaparam com vida. Aí olha só, era o Ivan Denisovich e mais um, né? Se fossem mais espertos, diriam que vagueavam pelos bosques e nada lhes aconteceria. Mas disseram a verdade, fugiram do cativeiro alemão. Do cativeiro, vossa mãe, agentes fascistas, e para trás das grades. Se tivessem sobrevivido os 5, talvez ouvissem as declarações deles e acreditassem. Mas 2, não havia maneira, estavam combinados os miseráveis quanto à fuga. Você já pensou? Você consegue escapar do cativeiro nazista e vai ser preso pelos seus. Eis aí um exemplo da situação de muitos que eram presos ali nos gulags. Mas então, foi isso que aconteceu com o nosso amigo Denisovich. Como eu já disse a vocês, ele está lá há 9 anos. E o ser humano se acostuma com tudo nessa vida, né? Quando a gente encontra o Ivan Denisovich aqui neste livro, ele já está integrado a este estilo de vida. E o que você acompanha aqui neste livro é isso mesmo, é um dia comum, mais um dia como todos os outros na vida de Ivan Denisovich. E ele é um cara comum, não há nada de especial ou de extraordinário com ele. Além dele ter conseguido viver ali por 9 anos já, então assim, só isso já é algo de extraordinário, não é mesmo? Mas fora isso, ele não tem nada de especial e também não há nada que o desabone. Ele não é um amargurado, ele não foi corroído pelo pessimismo, ele não se lamenta por sua trágica situação, ele não está lá como um herói ou como um vingador que está só esperando o grande momento de dar o troco. E ele não está suportando a prisão movido por ideais políticos, nada disso. Ele é um cara comum vivendo um dia de cada vez. Então tudo o que aconteceu aqui aconteceu também em outros dias e provavelmente voltará a acontecer nos próximos. Não há grandes novidades. Ele vai acordar, vai se apresentar no pátio com os demais presos, vai ouvir qual é a tarefa do dia. Neste dia especificamente, eles vão ladrilhar as paredes da termoelétrica. E eles todos cumprem sua missão da melhor forma possível. Mesmo porque se o trabalho for bem feito, pode haver uma compensação. 100 ou 200 gramas a mais ali na refeição do dia. Então assim, para nós pode ser nada isso daí, né? Mas pense na situação deles. E o dia passa entre levantar, passar pela revista, se apresentar para o trabalho, refeitório, conversas com os colegas. Depois você passa por mais revistas e aí sim você volta a se recolher e vai dormir. Porque no dia seguinte tudo será igualzinho. Mas assim, este dia aqui até se destaca dos demais por alguns motivos, né? Então nós temos ali o fato de que nesse dia aqui ele acorda meio adoentado. Ele não está se sentindo lá muito bem, mas ele não está com febre. Então ele vai trabalhar normalmente.
E ele vai se sentindo mais disposto ao longo do dia. Depois nós temos também o fato de que ele encontra um canivete. Na verdade é uma lâmina meio quebrada, que enfim, um canivete. O que vai facilitar a sua tarefa do dia, né? Num dado momento ali eles vão precisar cortar ali um revestimento para as paredes da termoelétrica que eles estão preparando então. Só que no fim daquele dia, sem querer, ele sai da termoelétrica com o canivete no bolso. E agora, o que é que ele vai fazer? Ele vai precisar passar em revista. Se os guardas encontrarem aquele canivete com ele provavelmente vai passar 10 dias no cárcere. Ele precisa dar um jeito naquele canivete, né? E tem uma hora em que um colega dele pede o canivete emprestado, né? Ele vai dizer isso aqui, ó. Ô, Denisovich, empresta-me aí o teu 10 dias, né? Porque se for encontrado, ele vai passar 10 dias no cárcere. Gente, vocês também não amam romance russo? No meio da desgraça, de vez em quando você lê alguma coisa aqui que, sério, engraçado pra caramba, eu não aguento. Então... Aí tem um momento aqui também que eles estão negociando fumo. Na surdina, claro, né? E um deles vai dizer isso aqui, ó. O paizinho do bigode vai mesmo ter pena de vocês. Ele não confia nem no próprio irmão, quanto mais em vocês, seus pacóvios. O paizinho do bigode é como eles chamavam ali o Stalin, né? Que nesta edição em português de Portugal nós temos ali Stalini. Gente, eu não tenho maturidade para essas coisas. Mas tá, no fim do dia, você vai descobrir aqui o que é que vai acontecer com este canivete. Se é que vai acontecer alguma coisa com este canivete. E outra coisa diferente, né, que acontece aqui neste dia também, é o fato de que um cara chamado César, né, um companheiro ali de Gulag também, vai receber um pacote bem bacana da família. Cheio de coisas legais ali que ele vai compartilhar com os amigos. E aí entra um detalhe aqui a respeito do nosso Ivan Denisovich. Ele é um cara meio desgarrado da família. Então, num dado momento da vida, ele percebe que aquelas cartas que a esposa mandava pra ele já não lhe diziam mais respeito, sabe? Então parecia que ela estava descrevendo um mundo que já não tinha mais nada a ver com ele. Então nem das filhas ele tinha notícias mais. Toda a concentração dele estava na passagem de um dia após o outro, né? Então ele se preocupava com as coisas de seu dia a dia, como por exemplo, sei lá, cuidar das próprias botas, para as refeições que tinham que ser divididas, né? Afinal de contas ele precisava guardar uma parte para mais tarde. Ele tinha de prestar bastante atenção também nas regras, tipo, tem uma aqui muito interessante, eles não podiam passar por guardas com os seus bonés. Eles tinham que tirar os bonés 5 passos antes de passar pelo guarda e só recolocar os bonés 2 passos depois de passar pelo guarda. Então ele tinha que ter isso aí, ó, bem calculado. E não importa o frio que fizesse, neste dia aqui nós estamos no meio do inverno, na Sibéria. Então era nesse tipo de coisa que ele se concentrava. E aí no fim do dia, ele ainda agradece, olha só. Obrigado, meu Deus, mais um dia passou. E tá lá no mesmo alojamento, né, o Alyosha, que é um amigo ateu dele, né? E esse cara diz o seguinte, ó. Bem vê, Ivan Denisovich, que a sua alma pede para rezar a Deus. Por que é que não lhe dá a liberdade? E a resposta dele é ótima, ó. Porque essas orações, Alyosha, são como os requerimentos. Ou não chegam, ou levam o carimbo de queixa rejeitada. As conversas são ótimas, mas você vê, mesmo assim ele não deixa de agradecer no fim do dia. Mas é isso que você vai acompanhar aqui neste livro. É um recorte na vida de Ivan Denisovich. E o dia ainda se encerra assim, ó. Tchukov adormeceu plenamente satisfeito. Tinha acumulado hoje muitos êxitos para um dia. Não o meteram no cárcere, não levaram a sua brigada para a cidade do socialismo, então tinha muitas outras tarefas bem mais difíceis, né, de se fazer ali na cidade do socialismo. Eles foram só, né, consertar a parede da termoelétrica. Ao almoço tinha surripiado umas papas, o chefe de brigada tinha conseguido uma boa percentagem, Tchukov assentou alegremente à parede, aqui você tem o fim da lâmina na revista também, não vou dizer pra vocês, tinha ganhado alguma coisa de César e tinha comprado tabaco. E não adoecera, ó, aguentara-se. Passara-se um dia sem qualquer sombra, quase feliz. Aí olha esse finalzinho, ó. Dias como este, durante o período de sua pena, entre um toque e outro toque, contaram-se 3.653. Acrescentaram 3 dias devido aos anos bissextos. E é isso. Agora vamos voltar aqui ao texto do Vargas Llosa sobre este livro, em que ele diz o seguinte, ó. Ao apresentar à revista literária esse texto aos leitores soviéticos, o editor lhes explicou que Solzhenitsyn não fazia mais do que criticar fatos terríveis de crueldade e de arbitrariedade que foram resultado da violação da justiça soviética. O livro, segundo ele, era algo assim como uma autocrítica do próprio sistema, um texto que reivindicava o socialismo soviético denunciando suas deformações.
Essa foi também a tese de George Lukács, entusiasta defensor de Solzhenitsyn, a quem atribuiu ter restabelecido com esse romance a melhor tradição do realismo socialista dos anos de 1920, que o stalinismo depois destruiu. Aí o Ljosa diz o seguinte, ó, seria injusto ridicularizar essas opiniões. E ele vai dizer por quê, ó. O relato é, do ponto de vista formal, de um realismo rigoroso que jamais toma a menor liberdade a respeito da experiência vivida. Muito na linha do que sempre foi a grande tradição literária russa. E está impregnado, ademais, como um romance de Tolstói, de Dostoiévski ou de Gorky, de indignação moral pelo sofrimento causado pela injustiça humana. Pode este sentimento ser chamado de socialista, entre aspas? Sim, sem dúvida. Uma atitude ética e solidária do pobre e da vítima, daquele que, por uma ou outra razão, fica à margem ou para trás, ou derrotado na vida, é a última bandeira desfraudada por uma doutrina que teve que arriar, umas atrás das outras, todas as demais, depois de comprovar que o coletivismo conduzia à ditadura em vez de à liberdade, e que a estatização planificada e centralizada trazia, em lugar do progresso, paralisação e miséria. Por esses estranhos passes de prestidigitação que a existência tem com frequência, Alexander Solzhenitsyn, o mais feroz crítico do sistema que Lenin e Stalin criaram, poderia ser, sim, o último escritor realista socialista. Afinal de contas, ele retrata, né, não só neste livro aqui de hoje, como no Arquipélago Gulag, a realidade do resultado daquele sistema, não é mesmo? Mas então, para além de toda a importância deste aqui ter sido o primeiro relato publicado em solo soviético, né, sobre o dia a dia de um gulag por alguém que esteve lá, lendo aqueles últimos parágrafos do livro, né, a gente pode até pensar que, poxa, era possível ter dias bons ali dentro do gulag, não é mesmo? Ó, vou repetir esse trechinho aqui, ó. Passara-se um dia sem qualquer sombra, quase feliz. Boa parte dos nossos dias são assim também, não é mesmo? Então, este aqui é um dia em que praticamente tudo deu certo para o Ivan Denisovich. Mas é aí que você precisa pensar de novo. E se lembrar de que neste dia aqui também tem colega do Ivan Denisovich que está sendo procurado. Ele vai passar por tortura interna, antecipando aquilo que aconteceria se alguém descobrisse aquele canivete. Você tem aqui também a descrição das condições precárias em que eles trabalhavam, só lembrando que eram campos de concentração, de trabalho forçado. Você tem aqui também a descrição da vestimenta inadequada, ainda mais para aquele inverno tenebroso da Sibéria. A saúde dele, que não estava nada boa, mas não importa, né? Ele se aguentara. Você tem aqui também a descrição da sopa rala como refeição, do pão duro que precisava ser repartido para no fim do dia ele ter mais alguma coisa para comer. Então, tá tudo isso aqui, ó, sem excessos. É a descrição de um dia comum na vida de Ivan Denisovich. Dentre tantos que já passaram e tantos outros que ele ainda vai viver, né? Afinal de contas, a pena dele ainda não acabou. E além de tudo isso, esse também é aquele tipo de livro que te ajuda a apreciar a própria vida. A gente reclama de cada coisa, não? Olha lá o que é que acontecia com essas pessoas nesta situação aqui, ó. Mais um livraço, pessoal. Recomendo fortemente. Fica a dica aqui pra vocês e reforço também a dica do Arquipélago Gulag, hein? Vai ser bom você ter aí no seu repertório de leitura também. Mas é isso então, pessoal. Vou ficando por aqui, mas antes gostaria de agradecer mais uma vez a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.